Bom dia a todos e a todas. Nós estamos esperando aqui a entrada da doutora Nálida Monte, que vai ser a presidente da mesa. Mas eu já vou começando agradecendo a presença de todos e contando um pouco como é que vão ser esses dias, né? Ontem tivemos a excelente palestra do Flávio Piovesan sobre a proteção dos direitos humanos das mulheres no sistema interamericano. Hoje nós vamos falar sobre a parte penal do crime de importunação sexual. E amanhã, fazendo um gancho até com a palestra de hoje, a doutora Raikler vai falar sobre os desafios do julgamento do crime de importunação sexual. E finalizando, na quinta-feira, a Amanda Kamanchek, do Think Yoga, vai falar sobre a jornada da lei de importunação sexual, onde estamos e para onde vamos. Eu acredito que a doutora Nálida já deve ter entrado. Bom dia, eu entrei, Bom sim. dia. Então tá bom. Eu só estava avisando aqui os próximos acontecimentos, mas pode já começar a ficar à vontade. Só estou com dificuldade na minha imagem, eu não sei se vocês conseguem ver. Não. Não. É. Bom, eu vou tentar resolver mas eu vou fazer a abertura e aí eu tento resolver no momento que as outras pessoas estiverem falando, para a gente não atrasar. Bom, meu nome é Nálida, eu sou defensora pública, estou na coordenação do Núcleo de Defesa e Promoção dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês, pensando um pouquinho sobre o delito, né, o crime de importunação sexual e os desafios que essa recente criminalização nos impõe. Queria agradecer o convite da desembargadora Inês e parabenizar tanto o TRF quanto o Think Yoga pela realização desse evento. A gente sabe que não é de hoje, né, que existe um compromisso em relação a pensar a importunação sexual por parte tanto do TRF quanto do Think Yoga. Então, inicialmente, eu queria aqui destacar a questão que a batalha das mulheres em relação à importunação, em relação à igualdade de gênero de um modo geral, é sempre uma batalha de narrativas, né? Então é muito importante que a gente consiga nominar os fenômenos sociais complexos, então a gente consiga dizer que uma cultura que normaliza a violência sexual contra as mulheres é uma cultura do estupro e que cantadas, né, como costumeiramente a importunação sexual denominada, na verdade, reflexo de assimetrias ou desigualdades de gêneros entre homens e mulheres e que conduz, necessariamente, como todos os delitos sexuais, a uma situação de objetificação e desumanização de mulheres. Acho que a expectativa hoje é a gente pensar um pouquinho sobre isso, e a gente vai fazer de uma forma detalhada com as convidadas que estarão aqui presentes, né, no evento. E aí, eu acho que a reflexão também do evento, ela se faz necessária para a gente, não só a partir da criminalização de condutas, né, mas acho que esse foi o primeiro desafio, mas a gente ainda tem outros desafios postos a partir da criminalização, que é, por exemplo, a necessidade de aplicação da lei de importunação numa perspectiva de gênero, a necessidade de capacitação dos agentes de aplicação da lei, e principalmente a verificação se essa lei é capaz de proteger as mulheres diversas de forma igual. Então, acho que é importante a gente pensar também sobre se a mulher negra ela vai ser plenamente protegida a partir da criminalização da importunação sexual, a gente pensar como fenômenos como a hipersexualização
de mulheres negras podem impactar ou podem conduzir na sua desproteção, sobretudo a partir da culpabilização de mulheres, como a criminalização pode contribuir para a estigmatização de homens negros. Acho que a gente pode pensar também em como os deslocamentos nas cidades, eles possuem gênero. Para isso, a gente vai contar com a participação de 3 debatedoras, que eu vou fazer agora a apresentação, né? A primeira delas vai ser a doutora Renata Andrade, que é juíza federal titular da 4ª Vara Federal Criminal de São Paulo, mestre em Direito, especialista em Processo Civil pela PUC, pós-graduada em Direitos Fundamentais pelo IBCCRIM e pós-graduada em Devido Processo Legal pela FAAP. E a gente vai ter ainda como interlocutoras Dandara Pinho, que é advogada, antirracista, antiproibicionista e feminista interseccional, mestranda no programa de pós-graduação de estudos africanos, povos indígenas e culturas negras, e presidente da Comissão de Promoção e Igualdade Racial da OAB da Bahia, e Maíra Cota, que é mestra em política pela The New School for Social Research de Nova York, e doutoranda e professora da mesma universidade e fundadora da Bastet Compliance de Gênero. Queria deixar aqui já consignado que a participação das pessoas pode se dar por meio do chat, as perguntas estão sendo recebidas, e que para o bom andamento do evento é bom que os microfones fiquem desligados. Eu já vou passar a palavra para a doutora Renata. Obrigada. Bom dia de novo. Primeiramente, agradeço a EMAG, a Comissão de Equidade de Gênero do TRF3, nas pessoas da desembargadora Caseta Inês Virgínia e da juíza Cléia Valdesca. Agradeço também a Ana Manchek, da ONG Think Yoga, por essa oportunidade importante para todas nós. No nome das colegas de mesa, a doutora Nálida Monte, a doutora Dandara Pinho e a doutora Maíra Cota, eu aproveito para cumprimentar todo mundo que está presente aqui hoje, que dedicou um pouquinho da sua manhã para nos ouvir. Reforço o pedido da doutora Nálida para que mantenham os áudios e as câmeras fechadas, porque auxilia na qualidade da transmissão do nosso evento, tá? Eu vou tomar a liberdade de compartilhar uns slides com vocês para deixar a minha explicação um pouco mais palatável. Bom, a gente se pergunta, já parou para pensar, qual que é o motivo pelo qual desde o início dos tempos existe violência sexual? Por que desde que a gente conhece a concepção do mundo, a violência sexual já existia? É uma doença? É um modo de agir? Um ato político? Não importa o grau de violência sexual, desde a mais branda até a mais grave, o que a gente sabe é que em todos os lugares do mundo existiu e ainda existe violência sexual, sobretudo contra as mulheres. Tanto a história, como a mitologia e até a religião, em algumas passagens, trouxeram o sexo sem consentimento como uma relação direta de manutenção do poder. Eu trouxe para vocês esse quadro, é um quadro peruano, que mostra o que acontece numa guerra, mas não aconteceu só no Peru, aconteceu em vários lugares do mundo. Na Idade Média, por exemplo, o senhor feudal tinha o chamado direito da primeira noite. Ele tinha o direito de passar a primeira noite e tirar a virgindade da sua serva recém-casada. Durante séculos, as conquistas de território aconteceram e ainda ocorrem no mundo através de inúmeras guerras. Mudam-se as armas, alteram-se os locais e os guerreiros, mas permanece o estupro ainda como uma estratégia bélica, estimulado entre os combatentes e tolerado pelas sociedades. Os estupros das mulheres nos territórios dominados
serviam e servem para reafirmar a derrota psicológica e moral dos perdedores. Daí porque eles são realizados às escâncaras, para deixar claro o que passou a pertencer ao novo dono e conquistador, a terra, os corpos, as honras e as vidas. Entrando já no contexto histórico-legal brasileiro, eu vou trazer para vocês algumas reflexões de como eram as leis antigamente, né? E fazendo essa análise, eu percebi que as leis deixavam claro duas coisas. Em primeiro lugar, no aspecto penal, os tipos de mulheres e as suas diversas consequências. Então, o tipo penal do Código Criminal Imperial de 1830 ou do Código Criminal de 1890 deixavam claro que ia depender o crime ou não do fato da mulher ser honesta ou não. E também eu vou trazer um pouco para vocês algumas pinceladas sobre a lei civil, mostrando quais são as consequências, quais foram as consequências da mulher ter tido capacidade relativa por muito tempo, seja pela lei civil ou pela ausência de reconhecimento de direitos básicos. Elas não eram vistas como sujeito de direitos. Até mesmo o bem jurídico protegido dos antigos tipos penais não se referiam às mulheres, se referiam às suas famílias, à honra de suas famílias. O que demonstra também, corrobora para demonstrar, que elas não eram sujeitos de direitos. Bom, eu trago aqui duas imagens. A primeira é um quadro do Renoir, que está exposto no MASP, e a segunda foi uma foto que foi encontrada sobre as mulheres da vida do século XIX. E vou começar falando o seguinte: essas duas mulheres, esses dois tipos de mulheres, tinham um tratamento totalmente diferenciado da lei penal antigamente. A lei criminal brasileira sempre penalizou o estupro, mas por muitas e muitas décadas, para dizer o mínimo, esteve muito mais preocupada com o defloramento ou com a diferenciação entre a mulher honesta e a prostituta. O Código Criminal do Império de 1830 reforçava os valores da época, tanto em relação ao estupro, o defloramento da mulher virgem, como o conceito de mulher honesta. Além da pena de prisão, entre 13 e 12 anos de prisão, era também, fazia parte da pena, na época, dotar a ofendida. Ou seja, o condenado tinha que oferecer o dote daquela mulher honesta que foi estuprada, porque ela não seria mais digna de um bom casamento. Mas, e se a vítima fosse prostituta ou mulher da vida? A pena era de apenas de 1 mês a 2 anos de prisão. E, no final desses artigos, tinha a cereja do bolo, gente. Se os ofensores casassem com as vítimas, eles eram isentos de pena. E aí chegou a República. E nada mudou muito. O Código Penal da República de 1890 manteve a significação ao dispor, nos artigos 268 e 269, uma pena maior para o estupro realizado contra a mulher, virgem ou não, mas honesta. E o estupro cometido contra aquela chamada mulher pública ou prostituta tinha uma prisão só de 6 meses a 2 anos. Isso tinha uma importante relação com a honra, as hierarquias e muito mais do que com o consentimento da mulher. Chegou o Código Penal de 1940, que, embora tenha tirado o adjetivo honesta, definiu o estupro apenas como uma conjunção carnal realizada sob a violência ou grave ameaça, e categorizou esse crime como um crime contra os costumes, ou seja, atribuiu o bem jurídico protegido à sociedade, à família, ignorando ainda a liberdade sexual da mulher agredida. E vejam só, se o casamento antigamente isentava o agente de pena, é certo também que
a jurisprudência, por muito tempo, admitiu o estupro do marido contra a mulher, entendendo como satisfação do débito conjugal. Felizmente, depois da Constituição, a jurisprudência foi mudando esse entendimento. O estupro passou a ser visto como um crime contra a liberdade sexual apenas com a entrada da Lei 12.015 de 2009, bastante recente. Trago para vocês também duas imagens significativas. Um dia que a mulher conquistou o voto aqui no Brasil e uma propaganda, que eu imagino que seja dos anos 50 ou 60. O direito do homem importunar uma mulher sempre teve relação com o fato dela não ser vista como um sujeito de direitos. A visão da mulher como um acessório permaneceu por séculos, e aqui no Brasil estava claramente prevista no antigo Código Civil de 16. Por quê? Porque a menor de idade e a mulher casada só eram capazes para os atos da vida civil ser assistidas, respectivamente, por seus pais ou maridos. Passaram-se 16 anos da entrada do Código Civil de 16, até a mulher conseguir conquistar o voto através do Código Eleitoral de 32. Depois, a gente teve que esperar mais 11 anos para termos algumas proteções trabalhistas para a maternidade. E mais ainda alguns anos para chegar ao Estatuto da Mulher Casada, em 1962, que previu a capacidade civil para a mulher casada. Então, se até 62 uma mulher casada era relativamente incapaz, o que a gente conclui disso? Que a palavra consentimento demorou para chegar na ordem do dia. Afinal, é a velha história. Se a mulher era vista como um acessório, ou mero apêndice, ela não tem voz e nem vontades, né? O Brasil avançou e veio a lei do divórcio em 77. Oportunidade em que acrescer o sobrenome do marido tornou-se opcional. Ou seja, antes nem essa opção as mulheres tinham. Elas casavam e passavam a entrar dentro do universo do marido como se fosse parte dele completamente. Ela não tinha opção de escolher. Só com a Constituição de 88 que veio a igualdade literal entre homens e mulheres, pelo menos no aspecto legal. E isso trouxe algumas importantes correções entre os cônjuges e entre os pais. Mas e aí? Como continua? Como que fica o pensamento da população? O pensamento da população avançou ou não? Eu trago para vocês aqui uma parte de uma pesquisa que foi realizada em 2013 pelo IPEA. É a pesquisa de tolerância social à violência contra as mulheres. Essa pesquisa acabou sendo ampliada e atualmente ela já está conhecida como Atlas da Violência, que foi inclusive citada na palestra de ontem pela juíza Tani. A edição de 2020, recente, acabou de sair. Quem tiver interesse é só procurar na internet, que já está disponível. Acabou de sair, já faz umas 4 semanas, mais ou menos. Essa pesquisa de 2013 demonstrou uma coisa que eu trouxe aqui para vocês, que eu acho ainda chocante. Ou seja, ainda que total ou parcialmente, se a gente somar essas duas últimas colunas azuis aqui, a gente chega à conclusão que 26% das pessoas entrevistadas concordaram que mulheres que mostram merecem. Doutora Renata, a senhora está fala. sem som. Podia repetir só a última, cerca de tantos por cento, e ficou sem som. Peraí. Voltou o som? Voltou. Voltou. Tá. Então, 26% concorda total ou parcialmente
que essas mulheres merecem ser atacadas. E merecer é muito forte se a gente parar para pensar. Como assim a pessoa sai na rua com uma roupa menor, mais decotada, e ela merece ser atacada? Isso é muito forte e é muito preocupante ainda. Diante desse histórico que eu fiz aqui de introdução para vocês, como surge uma lei penal incriminadora de um fato que durante séculos era considerado normal, natural e tolerável? É interessante observar esse movimento social. Primeiro, há 10 anos, adveio a Lei 10.224, que alterou o Código Penal para incluir o artigo 216-A e criminalizar o assédio sexual. O assédio sexual é constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função. Essa entrada dessa lei em vigor foi fruto de uma pressão social semelhante ao que aconteceu ao crime de oportunação. E como a importunação sexual veio para a ordem do dia? Como é que começou essa necessidade de se criminalizar aquilo que até então era visto como natural ou normal, né? Depois de 2010, e principalmente entre 2014 e 2017, percebeu-se o crescimento de movimentos espontâneos da sociedade e, consequentemente, a exigência de novas políticas públicas. Citando vários exemplos, a gente tem o Think Tank, que é um conceito que perpassa por um laboratório de ideias, que através de uma instituição passa a produzir, difundir e tratar estratégias sobre assuntos caros à sociedade. Em 2016, surgiu a ONG Think Olga, como vimos ontem, que trouxe a campanha Chega de Fio-Fio, da jornalista Juliana de Faria, assunto que acho que ainda será tratado mais a miúde. E nesse mesmo ano, a jornalista Karen Rueck lançou uma pesquisa online para avaliar como as mulheres se sentiam ao sair nas ruas. Essa pesquisa, inclusive, está na nossa plataforma da LIS, aqui no site do TRF. Foram ouvidas 7.762 mulheres em 2 semanas, com vários resultados interessantes. 98% já sofreram assédio, 83% não acharam atitude legal, 90% já trocaram de roupa antes de sair de casa para evitar o assédio, 81% já deixaram de fazer algo, como ir a um lugar ou sair a pé, pelo mesmo motivo. O ensinamento antigo, passado de avós para mães, é que a rua é dos homens, mas aos poucos, com retrocessos, mas alguns ganhos, as mulheres conseguiram algumas conquistas nos espaços públicos. São essas conquistas que começam a engrossar o couro pela necessidade de uma criminalização. O precursor do vagão rosa, um vagão de metrô exclusivo para mulheres no horário de pico, foi implementado no Rio de Janeiro em 2006, regulamentado em 2017. Foi seguido em 2016 de Belo Horizonte e Contagem. Na mesma época, em 2016, Porto Alegre trouxe uma lei estadual que obrigou a reserva de 20% das vagas de motoristas de aplicativo Uber às mulheres motoristas. São Paulo e Curitiba não tiveram as mesmas vitórias, mas agora em 2019, a Uber ganhou uma função para motoristas terem a opção de só aceitarem passageiras através da opção U-Elas. Além disso, o que faz com que se tenha a necessidade da criação desse crime? Em 2017, teve 2 casos rumorosos, que eu acredito que a doutora Heckler tratará com os senhores amanhã, e um deles está bem descrito na plataforma LIS. É o caso do ejaculador do ônibus. Foi um homem que ejaculou dentro de um ônibus no pescoço de uma passageira que estava dormindo. E lá tem toda a explicação do caso. Ele foi preso e depois o juiz da agência de custódia entendeu que era um artigo de lei. Depois a discussão é se era esse artigo ou se era outro. Eu vou explicar melhor para vocês. Mas isso trouxe à discussão esse assunto importante.
Teve também um outro caso rumoroso que aconteceu no avião por uma pessoa conhecida da sociedade paulistana. Isso inflamou ainda mais a necessidade da revisão da legislação. Então, antes da Alice, qual era a dúvida em relação à parte criminal? De qual artigo se aplicar? Era estupro? Por exemplo, vamos lá pensar no caso do ejaculador do ônibus, né? Não era estupro. Por quê? Porque o estupro pressupõe a necessidade de ter uma conjunção carnal, e isso não aconteceu. E aí começaram a se pensar em qual artigo esse ejaculador incidiria. Violação sexual mediante fraude, que seria ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso contra alguém mediante fraude ou contra ato que dificulte a livre manifestação da vítima. Talvez. Muitos defenderam na ocasião que esse seria o artigo apropriado. Tem uma pena de 2 a 6 anos. O juiz, na audiência de custódia, entretanto, entendeu que não, que se tratava da antiga contravenção penal, do artigo 61 da Lei de Contravenção Penal, que depois foi, inclusive, revogado pela LIS, que falava o seguinte, que importunar alguém em lugar público e acessível ao público de modo ofensivo ao pudor era uma contravenção penal passível de multa. A redação originária fala até de multa de R$200 mil a 2 contos de réis, para vocês terem uma ideia de quão nova era essa norma. Lógico que já tem entendimento jurisprudencial de que essas multas, quando estão assim escritas, têm que ser adaptadas ao Código Penal, né? Aos nossos dias multa. Então, a Liz de 24 de setembro de 2018, que fará 2 anos daqui a 2 dias, trouxe esse crime para deixar muito claro o que é a importunação sexual. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro gera uma pena de reclusão de 1 a 5 anos, se não for crime mais grave. E aí eu fiz aqui um pequeno quadro em que eu analisei as penas em relação aos crimes sexuais praticados contra vítimas maiores de idade ou não vulneráveis. A pena é reflexo daquilo que o legislador entende como mais grave. Mas como o nosso Código Penal acaba, muitas vezes, sendo uma colcha de retalhos, porque entra uma lei que muda um artigo, ou que insere um item A num outro artigo, um item B, às vezes não existe uma total coerência. Por isso que eu trouxe esse quadro, para a gente pensar junto. De acordo com a quantidade da pena, o que o legislador, olhando dentro desse contexto geral, entendeu como mais grave até chegar ao menos grave. Então, a gente tem, primeiro, o estupro seguido de morte, pena de 12 a 30 anos. Depois, o estupro com lesão corporal grave, 8 a 12 anos. O estupro, 6 a 10 anos. Depois vem a violação sexual mediante fraude, de 2 a 6 anos. A importunação sexual, de 1 a 5 anos. O assédio sexual, de 1 a 2 anos. E, por fim, o registro não autorizado da intimidade sexual, de 6 meses a 1 ano. Note-se que a lei de importunação sexual também trouxe algumas novidades, transformou essas ações penais em incondicionadas e trouxe outros casos de aumento de pena fora o item A, né? Então, aumentam a pena nesses crimes. O concurso de 2 ou mais pessoas, se o agente for parente, empregador ou exercer qualquer autoridade sobre a vítima,
o estupro coletivo e o estupro corretivo. E aí vocês vão me perguntar, bom, qual que é a diferença, então, entre assédio e importunação sexual, principalmente? As pessoas falam muito de assédio quando, na verdade, estão querendo falar de importunação. E o termo importunação foi trazido para esse tipo penal justamente para separar o assédio. O assédio é aquele crime do artigo 216-A, que eu mencionei para vocês, e que é praticado necessariamente dentro de um ambiente de trabalho. Com a chegada da Liz, creio que talvez o assédio tenha ficado um pouco desatualizado se a gente for pensar em termos de pena, né? A importunação sexual, então, é o contato físico sem o recurso da força ou da ameaça. É a importunação mesmo, é aquela pessoa que vai lá incomodar a outra, avançar dentro da esfera de intimidade da outra sem o consentimento. E aí existe a injúria. A gente poderia pensar assim, nossa, mas esse crime também é parecido com a injúria, né? Que é a manifestação verbal considerada ofensiva pela vítima. A injúria, se a gente for olhar o artigo 140 do Código Penal, a gente tem 3 tipos de injúria. A que eu denominei como básica, que é injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, que tem uma pena de detenção de 1 a 6 meses. Aquela injúria que consiste em violência ou vias de fato, ou que pelo meio empregado pode ser considerada aviltante, que a pena é de 3 meses a 1 ano, e aí aquela que é chamada de injúria racial, que na verdade é mais amplo do que foi descrito no crime. É a injúria que consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem, ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, que é a reclusão de 1 a 3 anos. Talvez esse tipo de injúria seria um pouco parecido com a importunação sexual, talvez. Mas, no fim das contas, a importunação já é um crime próprio, então essa discussão acaba não tendo muita validade de qual seria o crime cabível, né? O que eu trago aqui, que eu acho interessante, é sempre ter a oportunidade de rever, da gente rever se os crimes estão atuais ou não, se existe uma atualidade dos crimes, porque, como eu falei para vocês, a pena é aquilo que mostra o quanto o legislador entende aquilo como grave, né? Então, eu trouxe numa perspectiva aqui comparativa alguns descompassos. Então, entre o tipo de pena mínima e pena máxima, então o assédio. O assédio, ele é bastante grave, ele é traumático, ele pode gerar, inclusive, casos de demissão, implica em questões trabalhistas, em dano moral, e a pena dele é de detenção de 1 a 2 anos. Menor, portanto, bem menor do que a importunação sexual. O registro não autorizado da intimidade, que foi trazido também pela Liz, trouxe uma detenção de 6 meses a 1 ano, que talvez em breve o legislador tenha que rever isso, porque hoje em dia, com o uso da internet, com o compartilhamento de nudes e etc., isso daí talvez tenha que ser revisto, porque a vida de uma pessoa pode ser destruída e não vai ser uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano que vai ajudar a vítima. Eu queria trazer para vocês também o seguinte pensamento, né? Quando se fala do crime de importunação sexual, e eu vou de novo lembrar a vocês qual que é o tipo penal. Importunação sexual é o quê? É praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia
ou a de terceiro. Então, a lascívia, né, ela é um elemento desse tipo penal. E o que é a lascívia, afinal de contas? É um caráter ou a qualidade de lascivo, segundo o dicionário Michaelis. Luxúria, sensualidade. Lascivo é aquilo que provoca lascívia, libidinoso, licencioso, sensual, brincalhão, travesso. Quando o artigo 215-A insere no tipo penal a condição de satisfazer a própria lascívia do agente ou a de terceiro, o que ele quis dizer exatamente? Poderíamos pensar que estamos diante de parafilias? Não sei se todos aqui sabem o que é parafilia. Parafilia é um termo médico que indica preferências e condutas sexuais que se distanciam do que é normalmente aceito por uma sociedade em certo momento histórico-cultural. Isso não significa que as atitudes são todas excusáveis e produtos de doenças mentais, o que, obviamente, só pode ser aferível caso a caso por profissionais competentes. O que se pretende afirmar é que vivemos um momento histórico-cultural em que a parafilia, conhecida como froteurismo, ou seja, tocar ou se esfregar em outra pessoa sem o seu consentimento, não é mais minimamente aceitável pela sociedade. Seja essa atitude fruto de doença mental ou não. A própria medicina reconhece que a sociedade frequentemente revê e modifica quais são as condutas sexuais aceitáveis, sempre através de muitos debates. Foi exatamente o que aconteceu no caso da importunação sexual. O tema foi debatido pela sociedade brasileira, seja através de ONGs, imprensa, redes sociais, como também via reação de notícias de fatos veiculados pela imprensa, com o lançamento das hashtags tais como não é não ou Me Too. Embora se possa, em tese, usar o termo froteurismo para indicar a conduta da encoxada, da passada de mão, da ejaculada no ônibus, entre outros, estudos médicos especializados afirmaram que a maioria das pessoas com interesses sexuais atípicos não tem transtorno mental. Seja então por prazer sexual não patológico, ou seja, mera demonstração de poder, isso é um crime. O que seria essa demonstração de poder? É o cara que pensa, faço porque eu posso, faço porque eu sou homem, faço porque eu quero me exibir para os meus amigos, ou faço porque eu posso. Simplesmente isso. Nada mais. E aí, essa é a grande importância desses 2 anos de lei de importunação sexual. O fato da gente ter uma lei com a previsão deste crime com a pena de 1 a 5 anos fortalece as campanhas preventivas. A LIS, obviamente, traz um caráter educacional. A ideia é que a pessoa agora pare e pense, opa, eu não vou fazer isso porque pode dar cana. Não importa que os meus amigos achem engraçadinho eu passar a dar uma encoxada numa mulher no ônibus, mas eu não sei, né? Eu não vou fazer isso porque posso tomar uma cana, posso parar na delegacia. Se tivesse efeito educacional, já está valendo. Por falar em educação, é muito importante mesmo, que além de pensar no efeito educativo de um tipo penal, a gente fale da educação anterior, da educação dos nossos filhos. Nós, como pais e mães, temos uma imensa responsabilidade nisso. Também as escolas e os professores. Eu trouxe algumas ideias que eu tirei aqui de 2 livros. O Para Educar Crianças Feministas, da Chimamanda Ngozi Adichie, Garotas e Sexos, da Peggy Orenstein. E no artigo que eu escrevi depois para o lançamento dessa plataforma, eu especifico mais essas medidas, mas apenas para trazer para pensamentos dos senhores. É necessário educar as nossas crianças
a quebrar o ciclo da violência e a entendê-la como um problema social. Todo problema de violência não é de uma família única e exclusivamente, não é de uma pessoa, é um problema de todos. A sociedade deve, sim, se intrometer, ajudar, falar. O famoso não é não, que virou campanha nos carnavais cariocas, é muito importante, porque não é um artifício de sedução. Nós temos vários filmes antigos em que o não da mulher era entendido como um charminho. Ai, não quero, mas no fundo eu quero. Não é charminho. Acabou o charminho, minha gente. Não é não e ponto, tá? O talvez até pode ser um sim, mas o não com certeza é não. Temos que criar as nossas filhas para não serem meninas boazinhas, educadinhas, porque a boazinha, ela não responde e ela não se defende quando ela é atacada na rua. Ela tem vergonha e ela tem medo. Então, temos que educar as nossas filhas cientes dos seus direitos e seu direito de andar na rua livremente, sem ser chamada do que quer que seja. A Peggy Ornstein, ela fala muito no livro dela sobre a questão complicadíssima de estupro nos campos das universidades norte-americanas. E fala, inclusive, de uma medida na Califórnia em que tem a inversão do ônus da prova. Quem tem que provar que não estava naquele lugar, ou que não fez, ou que não atacou, é a pessoa que está sendo acusada. E como é importante testemunhar e denunciar, ainda que a coisa não esteja acontecendo com você. Importante também que a culpa nunca é da vítima, nunca. Roupa, jeito ou bebida. Se não teve o consentimento expresso para uma empreitada sexual, para qualquer coisa sexual, presume-se o não. E também é importante deixar isso muito claro na educação sexual dos meninos. Os meninos têm que crescer homens que respeitem o consentimento e que saibam que o consentimento é sempre expresso. Então, se eles estão numa faculdade, tem uma festa da faculdade, a menina encheu a cara, deitou no sofá e dormiu, isso não significa que ela possa ser violada. E eu continuo falando da grande necessidade de se falar de educação e falar isso desde cedo. Essa promotora, ela colocou um tweet há pouco tempo atrás, no dia 29 de agosto. E esse tweet dela já teve 706 comentários até hoje. E ela contou que ela tinha 10 anos de idade, estava voltando do balé e estava tomando um frutilinho, um picolé de morango. Um carro para e o motorista fala, sonhando em ser esse picolé. É esse tipo de violência que sofremos todos os dias desde crianças. E aí eu selecionei 5 outros comentários dentro desses 706 que mostram o quê? Que a importunação sexual começa muito cedo contra as meninas, quando as meninas sequer sabem o que estão ouvindo, mas que já sentem uma imensa repulsa. Eu vou ler 5 depoimentos aqui para vocês. O primeiro fala o seguinte: tinha 10 anos e usava uma saia com estampa de fruta. Um sujeito passou por mim e disse: vontade de chupar essa laranja. Eu sequer sabia o que significava a fala, mas a forma de falar e o olhar me deixou muito mal. Nunca mais consegui usar calça estampada ou colorida. O outro tweet. Eu tinha 15 anos e estava com a minha melhor amiga no shopping. Nós tínhamos acabado de sair do cinema, então a gente foi para perto da saída, porque meu pai ia buscar a gente e tal. E um senhor se sentou perto da gente com uma mala e começou a olhar para a gente e começou a mexer no genital dele. Então a gente foi para perto de um segurança para falar para ele o que estava acontecendo. Só que ele não deu bola e disse que não podia ajudar.
Então a gente pegou, foi dar uma volta e ir para onde tinha mais gente, e o cara da mala o cara da mala começou a seguir a gente. Só quando eu e minha amiga entramos no banheiro feminino e pedimos ajuda para uma moça que trabalhava no shopping, é que conseguimos sair. Outro depoimento, quando eu tinha 10 a 11 anos, eu estava na calçada com as minhas amigas e um carro parou pedindo informações. Quando a gente se aproximou para responder, o cara estava sem calça e de pau duro. Daí ficou perguntando se a gente tinha gostado daquilo. Nossa, como a gente correu para casa. Esse é o penúltimo depoimento. Tinha por volta de 11 anos. Estava na rua, vindo da casa da minha avó. Um pervertido passou de bicicleta ao meu lado, andou mais devagar e soltou um "te chupo todinha". Senti tanto nojo que nunca me esqueci daquela cena. Queria entender em que universo isso é um tipo de galanteio. Último depoimento. Eu era criança andando de bicicleta na rua e um cara que morava perto gritou que era novinha, mas já tinha peitinho. O resultado foi que eu nunca mais andei de bicicleta na rua. Esses depoimentos mostram como a importunação sexual começa cedo, muito cedo, como afeta a vida de todas as mulheres. E aqui eu vou para o fim e finalizo a minha fala com a frase de 1973 da juíza da Corte Suprema norte-americana, que acabou de nos deixar nesse final de semana, a doutora Ruth Bader Ginsburg, em que ela fala: "Não peço favores para o meu sexo. Tudo o que peço a nossos irmãos é que tirem o pé dos nossos pescoços." Muito obrigada. Obrigada a todos pela atenção. Acho que eu estou esperando a entrada da presidente da mesa, a doutora Nálida. Doutora Nálida. Doutora Nálida não é escuto. Doutora Nálida? Bom, a doutora Nálida mandou um WhatsApp aqui, disse que não está conseguindo falar. Eu vou tomar a liberdade aqui, então, de dar continuidade ao nosso roteiro e depois, na hora que ela conseguir, a gente dá continuidade. E abrir a palavra para a doutora Dandara. Conseguem ouvir agora? Ah, sim, agora sim. Perdão. Estava com problema aqui no áudio. Muito obrigada, viu, doutora Renata, pela apresentação. Foi muito bom. A senhora conseguiu percorrer muito bem aí a trajetória dos direitos das mulheres, nessa luta dos direitos das mulheres pelas conquistas de seus direitos e, mais ainda, a nossa tradição jurídica patriarcal, né? Então, eu vou aqui, sem mais delongas, chamar para a próxima apresentação a Dandara Pinho. A palavra é sua, doutora. Bom dia, vocês me escutam? Olá, bom dia. Vocês conseguem me escutar? Sim, estamos escutando. Pronto, que ótimo. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar imbuída nesse webinar e nessa perspectiva de combater a importunação, né,
sexual. Foi incrível a fala da doutora Renata, e eu peço licença aqui para fazer algumas pequenas considerações, né? A importunação sexual ela é caracterizada pela realização de ato libidinoso na presença de alguém sem o seu consentimento, né? Foi tipificado pela Lei 13.718, de autoria da vereadora Vanessa Grazionte, do PCdoB do Amazonas, e a pena para quem praticar esse crime varia de 1 a 5 anos de prisão. O delito, principalmente dentro do transporte público, tem sido muito lembrado no período do carnaval, em que as mulheres estão cada vez mais expostas. E aí, quando eu falo de mulheres, eu trago a questão da mulher negra, né? A mulher negra no carnaval, ela está com o corpo dela exposto, né? Por uma questão da própria cultura do carnaval, mas por estar utilizando poucas roupas, isso não quer dizer que o seu corpo seja algo público para que qualquer pessoa o toque, né? A alteração do Código Penal trazida por essa lei tem como um aspecto positivo solucionar um problema prático para nós, né? Advogados e advogadas, magistrados e magistradas, porque a gente se via numa lacuna legislativa entre a tipificação da conduta de estupro, quando havia a questão da conjunção, quando não havia a conjunção carnal, e a importunação ofensiva ao pudor. A medida não pode ser vista de maneira acrítica, principalmente no que se refere às vítimas que serão tratadas por uma tradição jurídica patriarcal. O nosso Código Penal, a nossa própria sociedade tem a cultura do patriarcado, do falocentrismo, né? Assim como a continuação do próprio encarceramento seletivo, que pune apenas pessoas negras e pessoas pobres. O livro da Juliana Borges, Encarceramento em Massa, trata sobre isso, né? E a gente pode dialogar também com o livro da Michelle Alexander. Muito embora o critério para a tipificação fosse a existência de uma violência ou de uma grave ameaça, a gente pode discutir que um beijo roubado, né, no carnaval, um beijo lascivo, seria ou não estupro. Valia-se de critérios de proporcionalidade para se definir. Então, a legislação vem exatamente para cobrir essa lacuna que a gente tinha na sociedade, enquanto operadoras e operadoras de direito, para verificar o que era um crime de estupro de vulnerável, por exemplo, ou não. E a posteriori, né, com a legislação e com a modificação penal, a gente pode verificar que mesmo que o violentador, aquele que ameaça, né, a livre circulação da mulher, tenha utilizado drogas ou tenha realizado, né, tenha realizado ingestão de bebida alcoólica, essa pessoa, ela sabia que estava fazendo essa ingestão. Então, também recai sobre o crime de importunação sexual. Antes da legislação, a questão do estupro e a questão da importunação ofensiva ao pudor era tratada de duas formas. Se havia constrangimento com emprego de violência ou de grave ameaça, e sem o consentimento da vítima, a configuração era de estupro. Contudo, se o ato fosse praticado sem violência e sem grave ameaça, a conduta seria uma contravenção penal. E como a importunação ofensiva ao pudor, né? Sem previsão de aplicação de uma lei privativa de liberdade, sendo considerado um delito de menor potencial ofensivo e, assim, era realizado em termo circunstanciado no lugar da abertura de inquérito policial. Outra mudança trazida pela legislação é que agora a ação civil que trata de direitos sexuais, ela passa a ser uma ação penal pública incondicionada à representação da vítima. Então, quando nós falamos, né, sobre violência contra as mulheres, em que em brigas de marido e mulher mete sim a colher, no caso de importunação sexual também.
na sistemática anterior, antes da legislação, somente nos casos de estupro de vulnerável, a ação era pública e incondicionada, e nos demais casos era condicionada à representação da vítima. Isso significa dizer que a titulação, que houve a modificação da titulação, né, no caso da ação penal pública, sendo de titularidade do Ministério Público, e a vítima anteriormente poderia desistir do procedimento, né, até uma determinada fase. Esses casos, nos casos desse crime, né, ao mesmo tempo que pune criminosos ideais, não deixa de punir os criminosos que cometeram os delitos sexuais ao lado do agressor no banco dos réus. Também... Alô? Voltou. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Pronto. Dandara. Pronto. Essa é uma ação prática, mas que também precisa existir uma alteração no sentido político, né? De que o Estado precisa tomar para si essa titularidade da ação. A ação, as denúncias, elas também podem ser de maneira anônima. Por exemplo, no Carnaval, quando se acontecem, né, casos desse crime, também pode existe essa possibilidade da denúncia anônima pelo Disque 180 ou pelo Disque 100 e pelas ouvidorias dos Ministérios Públicos Estaduais, né? E agora, com o programa de importunação, né, de combate à importunação sexual, dessa escola incrível e que a doutora Inês vem trazer a voga para a gente. Então, eu fico por aqui e caso tenha alguma pergunta, eu estou à disposição para responder. Acho que foi uns 10 minutos certinho, eu falei super rápido. Muito obrigada, Dandara, pelas suas considerações, pela sua reflexão aqui, né, trazendo principalmente como que é o impacto para as pessoas, para as mulheres negras, para a população negra, da criminalização da importunação sexual. E agora, até eu vou chamar a doutora Maíra Cota para fazer suas considerações, e no final a gente reflete um pouquinho mais sobre o que você disse, que eu mesma tenho várias coisinhas que eu gostaria de falar. Por favor, doutora Maíra. Mayra, perdão. Não, é Maíra mesmo. Olá. Vocês me ouvem bem? Bom, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui nesse evento. Muito obrigada, Renata, Dandara, Nálida, Inês, pelo convite. Acho que é fundamental estarmos reunidas aqui para essa conversa, né? Aprendi muito nas duas exposições. E eu queria começar justamente no ponto onde a Dandara terminou, sobre a criminalização dos homens negros, a seletividade do sistema penal. Porque o risco, a gente lida com dois grandes problemas sistêmicos ao tratar da importunação sexual como no âmbito do direito criminal. E isso não significa que não seja válido, não seja legítimo, não seja importante, mas que precisamos estar atentas a esses riscos sistêmicos. O primeiro risco sistêmico é a dificuldade do direito penal em lidar com questões que são estruturais. Esse é o risco 1. O risco 2 é a seletividade racial e de classe do sistema penal. Então, começando por esse segundo risco da seletividade racial e de classe do sistema penal, a gente não apenas corre o risco, e precisamos estar atentas a isso, ao tratar de crimes sexuais e de qualquer crime em geral,
mas o risco não é apenas da criminalização dos homens negros exclusivamente, mas, e aí eu acho que esse é um risco ainda mais grave, que é a de desresponsabilização completa de homens brancos na prática de crimes sexuais. Não apenas o sistema penal, pela forma seletiva como da forma seletiva como atua, não apenas acaba criminalizando apenas homens negros, como pode acabar legitimizando condutas violentas de homens brancos a partir de julgamentos de inocência. Então, isso é um risco muito grave que a gente corre e que precisa ser analisado, inclusive porque já tivemos recentemente, inclusive na semana passada, um desses casos, né, de um homem branco com um extenso laço probatório de um estupro que havia sido cometido e ele acabou sendo inocentado. Então, isso é muito sério, isso a gente precisa sempre considerar. Agora, o segundo risco sistêmico que eu chamei aqui da dificuldade do direito penal de lidar com questões estruturais, vem justamente dessa característica do direito penal de atuar com questões pontuais, né? Para você, um tipo penal, ele é uma conduta com um início e um fim bem delimitado, com um agente e uma vítima. Isso acaba dificultando muito a conversa de questões que são estruturais, como é a violência sexual de gênero, né? A violência de gênero que toma forma de violência sexual em diversos momentos. Então, quando a gente fala de estupro, assédio sexual, importunação sexual, registro não autorizado da intimidade, até mesmo a injúria, isso tudo são tentativas de tipificar algo que é estrutural. Então, a gente escolhe ações, objetiva essas ações, cria tipos para poder dar conta de algo que é muito mais estrutural. Então, é uma estratégia incrivelmente importante. Acho que vale, mas o entendimento da característica estruturante disso, ele precisa estar sempre acompanhando. Isso significa que a questão da violência de gênero, ela não vai aparecer só quando o magistrado está julgando um delito sexual. Ela vai aparecer quando ele está julgando qualquer coisa. Ela aparece quando ele está julgando uma ação de divórcio. Ela aparece quando ele está julgando uma ação trabalhista. E ela aparece no dia a dia desse magistrado. E aqui eu acho, e de todos os profissionais, de todo mundo, né? Então, ela aparece na forma como você trata as suas funcionárias, na forma como você se conduz, né? Então, eu acho que também esse imbricamento, essa responsabilização, especialmente de quem vai julgar essas ações, precisa ser ainda maior no dia a dia em todas as suas condutas, né? Esse compromisso em enfrentar a violência de gênero, ele é algo que deve informar todas as ações, não só quando o magistrado veste a toga e vai julgar. Isso é muito importante, esse tipo de cobrança e compromisso. A gente também precisa ter bastante ciência da questão de classe aqui. Eu acho muito válido e muito importante e potente esse tipo de compartilhamento de experiências de assédio, do primeiro assédio. Mas eu também acho, e aí que eu queria convidar todas nós a pensar como a nossa posição de raça e classe informa o nosso sentimento de vítima em relação à importunação sexual em especial. O quanto que a gente não acaba tolerando certos comportamentos porque vêm de homens da mesma classe que nós viemos, que compartilha um certo histórico social e cultural. E o quanto que acaba sendo mais evidente para nós a identificação da violência, da importunação sexual, quando vem de homens
de outra classe social, de outro histórico. Então, isso também é muito importante, a gente entender que a importunação sexual, ela também vai vir dos nossos colegas, dos nossos amigos, de pessoas parecidas, do nosso meio social, e que às vezes é muito desconfortável esse tipo de enfrentamento, mas ele precisa ser feito. Então, essas seriam as minhas considerações para o debate, que, enfim, como eu disse, não é que eu ache que o caminho da criminalização que o direito penal hoje nos oferece não é válido. Eu só acho que há muitos riscos aqui que a gente precisa estar muito ciente deles e a gente precisa enfrentá-los. Não significa que eles vão fadar ao fracasso, à legislação, ou que a legislação vai necessariamente ser utilizada para um fim diverso pelo que foi pensado. Eu compartilho muito do otimismo, tanto da Renata quanto da Dandara, que trouxeram aqui, mas eu acho que a gente precisa ter esses cuidados e precisa ser muito franca e aberta a esse debate, a enfrentar essas questões, para esses dois riscos sistêmicos aqui, da dificuldade do direito penal de tratar questões estruturais e da seletividade racial e de classe do sistema penal, estarem sempre cientes e informando toda vez que a gente vai instrumentalizar a lei de importunação sexual. Obrigada. Muito obrigada, Maíra, foram considerações extremamente relevantes também. Eu acho que você traz aí um ponto muito crítico para o debate, né? Inclusive, se a gente, por exemplo, levar em consideração outras legislações protetivas às mulheres, como a própria Lei Maria da Penha, que, de fato, revolucionou o tratamento da violência doméstica em relação ao que a gente tinha, foi uma conquista significativa, mas, ao mesmo tempo, a gente verifica ainda alguns gargalos e desafios de aplicação, e um deles é na proteção insuficiente para mulheres negras, que são mais vítimas de feminicídio, por exemplo, do que mulheres brancas. Me parece que talvez os desafios sejam semelhantes, né, nesse cenário, de que, por exemplo, práticas de hipersexualização de mulheres negras remontam aí desde os períodos coloniais, e como essas representações sociais podem impactar na proteção insuficiente na medida em que mulheres negras podem ser mais culpabilizadas, por exemplo, pela importunação sexual. O mesmo vale para a estigmatização de homens negros, né, que são as pessoas que mais ocupam aí o sistema carcerário brasileiro. Então, acho que esses desafios de aplicação, eles são talvez aí onde a gente também tem que se concentrar, né, para que essa legislação ela seja mais efetiva. Me parece também que a gente tem que pensar sobre como também a importunação sexual para as mulheres, ela não é só uma questão de ausência de dignidade, de desrespeito à dignidade sexual, à liberdade de mulheres e objetificação, mas também ela é uma dificuldade de acesso às mulheres à cidade, aos espaços públicos, né? Da gente perceber que os deslocamentos, eles têm gênero. Se a gente for analisar, por exemplo, o estudo de mobilidade urbana do município de São Paulo, a gente consegue perceber que as mulheres, que a divisão sexual do trabalho ainda impacta esse deslocamento, o modo como a cidade é utilizada. Então, as mulheres se deslocam, por exemplo, para estudo e trabalho, mas se deslocam também para realizar tarefas que são associadas às funções domésticas, levar a criança para a escola, em farmácia, em mercado. Então, as empresas, né, grandes empresas de transporte, de metrô, de ônibus, sabem quem são as usuárias de transporte público, que tipo de deslocamento as mulheres fazem. E me parece que a responsabilidade, para além de ser interpessoal, né, a responsabilidade de quem pratica a importunação também deve recair sobre essas empresas, né, uma responsabilidade civil sobre essas empresas pelo rompimento do dever de incolumidade, que é uma responsabilidade objetiva no transporte. Acho também que é interessante a gente pensar que, em termos de políticas públicas, o que tem de se melhorar em relação a isso, né, considerar aí que esses marcadores que você trouxe de raça e gênero refletem o modo como as cidades são pensadas e como elas são inacessíveis para determinadas pessoas. Acho que o debate, para além da criminalização, ele também tem que girar em torno dessas questões. Algumas pessoas participaram no YouTube
Exilda Mello trouxe aí um comentário de que acerca da ausência de delegacias de mulheres em vários lugares e como isso dificulta, né, o acesso à justiça, a possibilidade de denúncia. E aí a gente tem já algumas perguntas, dentre as quais aqui eu vou citar a primeira, que é a pergunta de Ana, que ela pergunta à mesa sobre a questão de como que os educadores precisam rever algumas expressões usadas. Por exemplo, dizer que uma menina que releve a agressão do menino porque meninos são assim mesmo, ou seja, reforça a ideia de que as mulheres precisam aceitar a violência. Então, algumas expressões, como essa, né, do picolé, que foi trazida por doutora Renata aí no início da fala, essa expressão, ela pode ser tipificada por injúria. Então, como a gente tem aí uma pergunta, eu queria convidar todas as debatedoras para voltar para a mesa e para se sentirem à vontade para responder a pergunta que foi formulada. Né, se essa expressão que foi lida inicialmente por doutora Renata, como essa questão do picolé, poderia caracterizar algum crime, algum delito. Quem que vai primeiro? Acho que a questão, eu vou falar rapidamente, acho que a questão a educação das meninas, ela realmente está passando por uma revolução, e não só das meninas, como dos meninos. Mas eu posso dar um exemplo caseiro aqui em casa, que um dia minha filha apareceu com uma marca roxa no braço, eu perguntei o que era essa marca roxa, e ela falou que foi um colega de classe que apertou o braço dela, porque ela tinha sentado num lugar dele. Ela falou, ele me tirou do lugar, mas ele estava certo, porque eu sentei no lugar dele. Aí eu falei, nunca, em hipótese alguma, você vai deixar quem quer que seja te apertar desse jeito. Por mais errada que você esteja. Você se levantasse, saísse ou fale com a professora. Então, assim, não existe essa coisa do, eu fiz errado, então eu mereço que ele me puxe, que ele me bate. E aí eu expliquei, os meninos sempre vão ter maior força física que você. Então, nunca, em hipótese alguma, deixe te encostar ou deixe te humilhar. Então, acho que esse daqui vai virar meu livrinho de cabeceira mesmo, né, de como criar crianças feministas, mas é necessário. Com relação à injúria, eu li vários desses 700 tweets da questão do sorvete. É impressionante, é impressionante. Crianças de 10, 11, 12 anos não podem tomar sorvete na rua, porque já vem esse tipo de coisa maliciosa. Então, realmente, acho que está na hora de... não sei se vocês lembram, teve a outra que ficou com trauma de usar a calça florida, a outra que não quis mais andar de bicicleta. Acho que é se pensar ou em injúria, ou até mesmo em importunação sexual. É para se pensar na criminalização, sim. Talvez até como um efeito educativo. Perfeito. Se Maia ou Dandara quiserem fazer algum outro comentário, podem ficar à vontade. Enquanto isso, eu vou ler o comentário de Rafa Rios, que está no YouTube, está elogiando a fala das convidadas, e está dizendo aqui da importância da fala de Mayra sobre o olhar crítico de usar o direito penal com sua seletividade de raça e classe como garantia de direitos, quando ele é historicamente um grande violador de direitos. E aí, não sei se Mayra quer fazer algum comentário sobre isso. Sim, eu concordo, né, com o comentário. Eu acho que eu gostei muito da sua ponderação, Nálida, sobre o deslocamento ter gênero, né, e como isso tem uma relação direta com trabalho reprodutivo, né, que é esse tipo de trabalho invisível que majoritariamente mulheres fazem, de cuidar dos filhos, cuidar da casa, trabalho de cuidado de maneira geral, e é muito interessante como
historicamente, e aí bem historicamente mesmo, assim, formação capitalista europeia do século XVI e XVII, como existe uma mudança na forma de organização social e na distribuição do trabalho baseado em gênero, que acompanha muito essa transferência da ideia de posse, que antes era muito ligada à terra, para a mulher, né? E aí, aos poucos, as mulheres vão sendo presas dentro de casa, enclausuradas dentro de casa, e os homens vão se libertando para explorar mais a rua, para se deslocar mais, para trabalhar fora de casa. Então, é muito curioso, não curioso, mas é muito lamentável que até hoje a dinâmica seja justamente quando os meninos estão começando a ganhar essa liberdade de ir para a rua sozinhos, de andar sem os pais, isso significa para eles uma liberdade, né, uma exploração, uma ampliação de horizontes, e para as meninas que na mesma idade também começam a poder andar sozinhas na rua, a estar desacompanhadas, isso vem com, na verdade, o momento de entendimento de que existe um mundo muito violento lá fora que vai estar toda hora mostrando a sua cara para você. Então, a nossa relação com a cidade, com a rua, com o mundo do trabalho, ela é marcada historicamente por um não pertencimento. E a importunação sexual também é uma forma de nos lembrar disso, assim como o assédio sexual, assim como diversas práticas que toda hora lembram a nós que ali aquele mundo não nos pertence, a não ser que sejamos uma posição de objetos, e, enfim, historicamente ali apoiando outras formas de exploração e violência. Então, a gente precisa, é muito conectado, né? E, de novo, a questão do direito penal, não... Acho que eu tenho uma posição um pouco mais minimalista do uso do direito penal, justamente porque eu tenho muito receio mesmo de, na sua aplicação, essa aplicação seletiva, de novo, ela não vai apenas criminalizar exclusivamente homens negros, mas me preocupa muito a desresponsabilização dos homens brancos, a impunidade de homens brancos em relação a crimes sexuais. Isso é muito grave. Se a métrica for o direito penal, a gente vai ter que rever muito, né? Vai ter que rever muito estruturalmente isso. É isso. Obrigada, Maíra. Vou ler mais um comentário de Carlos Augusto Vieira. Ele elogia, ele fala que é importantíssimo que na educação dos nossos filhos direcionemos no sentido de fazê-los homens evoluídos, no respeito de todas as mulheres, conhecidas ou desconhecidas, ricas, pobres, jovens ou idosas, negras ou brancas, enfim, mulheres. E, por fim, a gente recebeu mais uma dúvida de Ana, que ela pede esclarecimentos em relação à questão da importunação sexual, ter que ser um ato sexual ou não. Eu vou pedir para as convidadas comentarem um pouquinho sobre isso, fazerem suas considerações finais. Podem começar, se a doutora Renata quiser começar. Eu até respondi aqui no chat diretamente para a Ana, que eu não sabia como é que estava a questão do tempo. Como o artigo 215-A fala em praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso, a gente tem que pensar no ato. O ato libidinoso tem que ser talvez algo, para ficar bem configurado, algo além da palavra. Muito embora as palavras possam causar traumas, como eu falei para vocês, o ato libidinoso aqui teria que ser algo além. O que seria esse ato libidinoso? Por isso que se fala muito que a importunação sexual é um crime que acontece nos transportes públicos e nas ruas, porque é o quê? É a encoxada, é a passada de mão,
é a exibição dos órgãos genitais, é o caso do ejaculador. Esses seriam atos libidinosos, né? Que não são a conjunção carnal, mas são atos libidinosos em que a pessoa toma uma ação. Quando a pessoa fala, vontade de chupar esse sorvete, não sei o quê, esse tipo de coisa maliciosa, talvez isso entre na injúria. É para se pensar ainda qual seria o crime que o agente pratica nesse caso. Me parece, a princípio, que seria a injúria. O comentário da doutora Mayra a respeito da criminalização dos agentes que são criminalizados e da questão de você ter uma ofensa, uma importunação sexual dentro do próprio nível social ou de outro nível social, é importante lembrar que existem muitos casos de importunação sexual que acontecem dentro de casa, não só nos transportes públicos por estranhos. É o amigo do tio, é o amigo do pai. Inclusive, nesses tweets que eu mencionei para vocês, quem tiver Twitter pode olhar lá, tem várias histórias que contam de pessoas que ouviram esse tipo de coisa de amigo do pai, do amigo do tio, etc. E a gente tem, dentre os casos rumorosos de 2017, nós temos 2 casos que eu entendi como bastante rumorosos, que foi o eu não lembro se o nome dele era Diogo ou Diego, que foi o ejaculador do ônibus, que foi bem falado, e em 2017 a gente teve a condenação e a prisão de uma pessoa famosa, um preparador físico, que importunou uma moça dentro de um avião, né? Ambos de classe média alta, de São Paulo, e ele foi condenado e ele ficou um tempo preso. Bom, então eu me despeço agradecendo a oportunidade, foi um grande prazer debater com vocês, e muito obrigada a todos pela oportunidade, um grande abraço, estou à disposição. Também Obrigada, queria agradecer, aprendi muito, doutora Renata, com a sua exposição, com as suas considerações, Nálida também, muito, muito obrigada, e foi excelente, e estou ansiosa para ver também os outros painéis e as outras discussões. Obrigada, Mayra. A Dandara, ela teve problema com a conexão, ela não conseguiu retornar, mais dos desafios impostos por essa nova realidade, né, gente? Mas amanhã, os debates, eles terão continuidade, essa semana que vai discutir a lei de importunação sexual. Amanhã, no mesmo horário, às 11h, a palestrante será a juíza federal Raecler Baldresca, que falará sobre os desafios no julgamento do crime de importunação sexual. E ainda na sexta, o debate ele vai contar com a mediação da apresentadora Flávia Oliveira, vai ter show musical com participação de Elza Soares, que são aí 2 mulheres incríveis e ativistas pelos direitos das mulheres negras. Muito obrigada pela participação de todos e todas, por quem nos acompanhou até agora, e amanhã eu espero que todos e todas consigam acompanhar novamente o evento. Obrigada.